Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 9 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 89. Um carro de 1.400 kg está se movendo inicialmente para o norte a 5,3 metros por segundo no sentido positivo de um eixo Y. Depois de fazer uma curva de 90 graus para a direita, em 4,6 segundos, o motorista desatento bate em uma árvore que para o carro em 350 milissegundos. Na notação dos vetores unitários, qual é o impulso sobre o carro? Letra A, devido à curva, e letra B, devido à colisão. Qual é o módulo da força média que age sobre o carro? Letra C, durante a curva, e letra D, durante a colisão. Letra E, qual é a direção da força média que age sobre o carro durante a curva? O momento linear de uma partícula pode ser calculado utilizando a seguinte expressão. O momento P é igual a m vezes v. Ao contrário de problemas anteriores, vamos usar a forma vetorial dessa expressão, uma vez que o movimento do carro não é unidimensional. O problema diz que o carro inicialmente se move para o norte com velocidade que chamaremos de V1, igual a 5,3 metros por segundo, o sentido positivo do eixo Y. O momento linear do carro era P1 igual a m vezes V1. Então é 1.400 kg, que é a massa, vezes 5,3 metros por segundo, que é a velocidade, na direção J. Então, fazendo essa multiplicação aí, dá 7.420 kg vezes metro por segundo na direção J. Depois de fazer a curva de 90 graus, o carro se move para a direita com velocidade de mesmo módulo no sentido positivo do eixo X. O momento linear do carro nesse instante é P2 igual a m vezes V2. 1.400 kg vezes 5,3 metros por segundo, agora na direção I, que dá 7.420 kg vezes metro por segundo na direção I. A variação do momento linear do carro entre esses dois instantes foi ΔP12 é igual a P2 menos P1. Então é 7.420 kg vezes metro por segundo na direção I, o P2, menos 7.420 kg vezes metro por segundo vezes J, o P1. O impulso de uma força que atua sobre uma partícula se relaciona com a variação do momento linear dessa partícula de acordo com a seguinte equação. O impulso J é igual a ΔP, a variação do momento linear. Então, o impulso sobre o carro devido à curva é numericamente igual ao valor da variação do momento linear. Escrevendo seu valor com dois algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais menos precisas, ele se torna. O impulso J12 vai ser 7,4 vezes 10 elevado a 3 newtons vezes segundo vezes I, menos 7,4 vezes 10 elevado a 3 newtons vezes segundo vezes J. A unidade de impulso é newton vezes segundo. A vírgula andou 3 casas para a esquerda e multiplicamos pela potência 10 elevado a 3. Considerando agora o intervalo entre o instante em que o carro terminou de fazer a curva e se choca contra a árvore, o momento linear inicial já foi calculado. E o momento linear final é nulo, já que o carro para depois da colisão. P3 é igual a zero. A variação do momento linear nesse intervalo foi o ΔP23 vai ser o P3 menos o P2. Então é 0 menos 7.420 kg vezes metro por segundo vezes I. Então, o impulso devido à colisão, escrito com dois algarismos significativos, é J23 vai ser menos 7,4 vezes 10 elevado a 3 newtons vezes segundo, a unidade de impulso, vezes I. A força média se relaciona com o impulso de uma força de acordo com a seguinte equação. O impulso J é igual a força média vezes ΔT. Se resolvermos essa expressão para o módulo da força média, ela se torna
o módulo de Fmed é igual ao módulo de J dividido por ΔT. O impulso durante a curva foi o impulso J12 é igual a 7.420 newtons vezes segundo vezes I, menos 7.420 newtons vezes segundo vezes J. Eu escrevi o valor antes do arredondamento. Como os módulos das componentes são iguais, podemos reescrever este vetor como o vetor do J12 vai ser 7.420 newtons vezes segundo vezes I menos J. O módulo deste vetor pode ser escrito como o módulo do J12 vai ser 7.420 newtons vezes segundo vezes o módulo de I menos J. Como o módulo de I menos J é igual a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado, a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes do vetor, concluímos que o módulo deste vetor é raiz de 2. Então, o módulo do vetor é 7.420 newtons vezes segundo vezes raiz de 2. Portanto, o módulo da força média que atua sobre o carro durante a curva é 7.420 newtons vezes segundo vezes raiz de 2, o módulo de J, dividido por 4,6 segundos, que é o intervalo de tempo. Aí a gente pode cancelar os segundos e o resultado vai estar em newtons. Fazendo essa multiplicação aí, dá 2.281 newtons. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, ele se torna. O módulo da força média vai ser 2,3 vezes 10 elevado a 3 newtons. A vírgula andou 3 casas para a esquerda e multiplicamos pela potência 10 elevado a 3. O impulso durante a colisão com a árvore foi J23 é menos 7.420 newtons vezes segundo vezes I. O módulo deste impulso é igual ao módulo da única componente, é igual a 7.420 newtons vezes segundo. O intervalo de tempo da colisão é ΔT igual a 350 milissegundos. Como o prefixo mili equivale à potência 10 a menos 3, isso é igual a 350 vezes 10 a menos 3 segundos. Essa potência 10 a menos 3 faz com que a gente ande com a vírgula 3 casas para a esquerda e podemos escrever essa medida como 0,350 segundos. O módulo da força média foi, o módulo de Fmed vai ser 7.420 newtons vezes segundo, dividido por 0,350 segundos, cancelamos o segundo, e 7.420 dividido por 0,350 dá 21.200 newtons. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, ele se torna. O módulo da força média vai ser 2,1 vezes 10 elevado a 4 newtons. Agora a vírgula andou 4 casas para a esquerda e multiplicamos pela potência 10 elevado a 4. A direção e o sentido da força média durante a curva é a mesma do vetor impulso neste intervalo. Representando o vetor impulso no plano XY, podemos ver o ângulo formado entre o vetor e o eixo x e um triângulo retângulo formado pelo vetor e suas componentes. Se calcularmos a tangente do ângulo destacado, utilizando as medidas dos lados deste triângulo, teremos que a tangente de θ vai ser o cateto oposto, 7.420, dividido pelo cateto adjacente, 7.420, que é igual a 1. O ângulo agudo, cuja tangente é 1, é o ângulo de 45 graus. Como ele foi medido no sentido horário, a partir do eixo x, seu valor é negativo, então o ângulo θ é igual a menos 45 graus.